Estamos de volta com o Direto do Plenário, expectativa para o retorno dos ministros. E vamos, antes disso, rever Vamos resumir, né, o que é difícil nesse caso, sobre o que aconteceu nesta primeira parte da sessão da tarde, sessão plenária do Supremo Tribunal Federal. Sempre lembrando que tivemos sessão extraordinária pela manhã e agora a primeira parte desta sessão ordinária agora à tarde. Nós tivemos a ação direta de inconstitucionalidade 3.773, relator ministro Menezes Direito, procurador-geral da República, contra governador do Estado de São Paulo e Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. Interessada a Associação dos Notários e Registradores do Brasil, a ANOREG. Que no caso foi uma ação direta de inconstitucionalidade que foi apresentada contra a Lei Estadual 12.227 de 2006, que estabelece organização básica dos serviços notariais e de registros, as regras do concurso público de provimento da titularidade de delegação de serventias e da outras providências. Bom, vamos fatiar o assunto por partes. Primeiro, os serviços notariais e de registros, serviços de cartório. Você é amigo da TV Justiça, vai no cartório para fazer o reconhecimento de firma de uma assinatura, ou então uma escritura pública. Exatamente quem faz a prestação desses serviços, os profissionais que trabalham nos cartórios, são os notários e registradores. Daí a expressão serviços notariais e de registro. O preenchimento destas vagas é através de concurso público e aqui se fala em provimento da titularidade de delegação de serventias. É um serviço que tem a natureza privada, mas que se trata de uma serventia, como uma espécie, não me corrija se eu estiver errado nessa concepção, Karina, uma espécie de auxílio, serviços auxiliares à justiça, porque é um serviço essencial à justiça na medida em que se dá à fé pública, há a necessidade de colocação do carimbo e da assinatura do titular do cartório em determinados documentos para que aquele documento seja apresentado até mesmo perante a justiça. Bem, essa Lei Estadual 12.227 de 2026, repetindo, estabelecia a organização básica desse tipo de serviços no Estado, as regras de concurso público para a titularidade destas serventias, a delegação se delega poder justamente a esses titulares e outras providências. Aqui, o argumento principal foi que esta lei estadual deveria ter sido de iniciativa do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Bom, isso é a base da discussão. Karina Zucolotto. Só que a partir daí, nós tivemos um debate forte, cheio de argumentos, muito interessantes, por sinal, apresentados durante toda a primeira parte da tarde desta quarta-feira. Que discussão foi essa, Karina? Da onde ela surgiu? Veja, Carlos, nós tivemos preliminarmente duas questões levantadas. Uma com relação à perda do objeto, que foi superada por votação unânime, e uma segunda questão nas preliminares, que, analisada a preliminar, verifica-se se a ação direta de inconstitucionalidade pode ser conhecida ou não, e uma vez conhecida, passa-se, portanto, a análise do mérito, a inconstitucionalidade arguída. A segunda preliminar suscitada, inclusive, salvo engano, pela própria tribuna de um dos amicus curiae, foi exatamente o fato de a ação direta de inconstitucionalidade não ter atacado frontalmente o artigo 24 da Constituição do Estado de São Paulo, que determina a competência do Poder Executivo, ou seja, que dá poderes ao governador do Estado de São Paulo, legislar sobre serviços notoriais. E aí a questão acabou surgindo várias discussões acerca deste tema. Por quê? O ministro Menezes Direito, relator da ação, entendeu que ela, no primeiro momento, não poderia ser conhecida porque o artigo 24, que seria inconstitucional por conceder esse poder ao governador, usurpar a competência traçada pela própria Constituição Federal, no entendimento do ministro Menezes Direito, não poderia ser analisado porque não arguído a sua inconstitucionalidade. O artigo 24 da Constituição do Estado, exatamente, que dá poderes para a criação dessa lei. O poder executivo, exatamente. E uníssono que a competência para legislar sobre esse assunto seria do Poder Judiciário. Então, a princípio, ele considerava ela formalmente inconstitucional por vício da própria iniciativa e também, avançando no mérito, acabou
entendendo também materialmente inconstitucional. O fato é, as preliminares foram superadas e passou-se à votação do mérito, a discutir o mérito da ação direta de inconstitucionalidade. E aí, o ministro Gilmar Mendes até sugeriu que se fosse votado de forma incidental dentro do processo, mas com caráter, vamos dizer assim, paralelamente àquela discussão sobre a inconstitucionalidade do artigo 24. E aí vários ministros acabaram, de uma certa forma, refutando essa ideia do ministro Gilmar Mendes, como ministra Carmen Lúcia, Joaquim Barbosa, Menezes Direito, no sentido de que neste processo objetivo não caberia essa discussão incidental, né? Então, houve uma larga discussão acerca dessa possibilidade, mas acabaram, de uma certa forma, entendendo que a lei paulista, que, de uma certa forma, organiza o funcionamento dos serviços notoriais, ela é absolutamente inconstitucional, porque trata-se de uma matéria de competência do Poder Judiciário, ou seja, quem poderia trabalhar nesse âmbito, nesse ponto, nesse assunto, nessa matéria, seria o Tribunal de Justiça e não o governador do Estado. Que foi o principal argumento apresentado contra a lei, inclusive. Exatamente, esse foi o principal argumento. E ainda ficou sugerido de uma forma bastante explícita até que o Procurador-Geral da República, né, ingresse no Supremo Tribunal Federal urgentemente com uma ação direta de inconstitucionalidade, buscando a declaração do artigo 24, aí sim de uma forma expressa, para que ele seja suprimido do ordenamento jurídico paulista. Karina, aqui não se tratou justamente de um reforço naquele princípio jurídico que diz que já estamos de olho na expectativa da entrada dos ministros, já temos imagens do plenário daqui a pouquinho, mas ainda temos tempo de rebater esse ponto, de insistir nesse ponto, que é o fato de que há um princípio jurídico que diz que o juiz não age de ofício. Ele tem que ficar restrito, na maioria das circunstâncias, na maioria dos processos, aquilo que está sendo pedido. Não foi um debate em torno deste princípio, de certa forma? De uma certa forma, buscava-se a interpretação, né, a declaração da inconstitucionalidade por arrastamento, mas o ministro Menezes Direito foi bastante enfático e aí acabou-se, por maioria, afastando a ideia da declaração incidental do artigo 24, que não era objeto da própria ação direta de inconstitucionalidade. Existem algumas circunstâncias que, às vezes, como você falou até na situação de arrastamento, existe até uma outra situação que é muito curiosa, que é o princípio da fungibilidade dos recursos, que, de certa forma, é uma maneira de você adaptar determinadas situações em que não era bem aquilo de que se estava se tratando e há uma modificação no sentido de se, no caso desse princípio, por exemplo, de se aceitar, se fazer o conhecimento de determinados tipos de recursos, convertendo-os em uma outra forma. Mas que são questões muito específicas, trabalhadas inclusive do ponto de vista da jurisprudência. Quer dizer, como, salvo engano, o próprio ministro Marco Aurélio disse, quando sugeriu, inclusive, que o tema fosse tratado posteriormente, que seria, se houvesse uma decisão nesse sentido do tribunal, já uma indicação de uma jurisprudência da Corte em um determinado sentido novo. Então, houve uma cautela, pode-se dizer, em relação a esse ponto. Bom, e a decisão, neste caso, foi especificamente, portanto, em relação à ação direta de inconstitucionalidade na declaração da inconstitucionalidade da Lei 12.227 de 2006. Vencido apenas o ministro Marco Aurélio, que entendia que a lei não é inconstitucional, na medida em que, para ele, serviços notariais que são, de acordo com a Constituição, são prestados em caráter privado, não faz parte do Poder Judiciário, então não haveria o óbice. O ministro Marco Aurélio ficou vencido, portanto, julgando a ação direta de inconstitucionalidade improcedente. 3.773. Vamos fazer uma panorâmica no plenário do Supremo Tribunal Federal. Agora a expectativa, já temos imagens, já há uma movimentação, no sentido de que a qualquer momento os ministros retomarão os respectivos lugares no plenário do STF para o início da segunda parte da sessão plenária desta tarde, de certa forma, o terceiro tempo dos julgamentos desta quarta-feira, considerando-se ainda a sessão extraordinária que aconteceu na manhã desta quarta-feira. Ainda há muitos processos em expectativa de julgamentos, lembrando que a pauta de julgamentos previstos para hoje tinha um total de 38 itens. Aí está, nós já estamos com os ministros já retornando ao plenário para a continuação
dos julgamentos previstos para hoje. Portanto, dentro de instantes, estaremos já com o pregão do próximo processo a ser julgado no plenário do Supremo Tribunal Federal, julgamento este que você acompanha agora, direto do plenário. Ministra Carmen, se agravo regimental na reclamação 6366, agravante Enivânia Gomes de Almeida, agravado do Estado de Minas Gerais, e Tribunal Superior do Trabalho. É o caso daquelas reclamações que nós julgamos aqui, declarando de competência da Justiça do Trabalho quando se trata de servidor público. Ficou vencido na ocasião apenas o ministro Marco Aurélio. Neste caso, neguei seguimento e, então, servidor público, que entrou na Justiça do Trabalho e, portanto, na esteira da jurisprudência, é matéria da Justiça Comum e não da Justiça do Trabalho. E ela agrava contra esta decisão. É o emprego temporário? Emprego temporário nos termos da Lei 10.254 de Minas Gerais. Ela foi designada temporariamente pelo Estado até que houvesse o provimento por concurso público. Ela entrou na Justiça do Trabalho. A nossa decisão, a nossa jurisprudência, então, vencido, como eu disse, o ministro Marco Aurélio, mas foi dito que era exatamente da Justiça Comum e agora ela agrava. Eu estou negando provimento porque está na esteira da jurisprudência nesses termos. Estou negando provimento, presidente. Presidente, o servidor público também é um cidadão e tem o acesso à Justiça do Trabalho. O que define a competência é justamente as balizas da ação proposta. Indaga-se se sustenta o autor a existência do vínculo empregatício regido pela CLT, a que jurisdição especializada cabe definir a procedência ou não do pedido formalizado, pedido que envolve parcelas trabalhistas. A meu ver, a Justiça do Trabalho. Peço vênia à relatora, Vossa Excelência negou seguimento à reclamação, né? Para prover, pelo menos para prover o agravo, né? A fim de que a reclamação venha a julgamento. Eu tenho votado, senhor presidente, fazendo uma ressalva. Se a contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público se faz por um instrumento típico de direito administrativo, que não chega a ser estatutário, mas é de caráter singelamente administrativo, e nesse instrumento de contratação, o servidor, assim arregimentado temporariamente, tem proteção jurídica, o instrumento de contrato avança os mecanismos, os direitos do trabalhador, aí eu entendo que a matéria de direito administrativo vai para a Justiça Comum, no plano da competência. Não é da Justiça do Trabalho. Mas se não existe essa proteção do servidor, nem estatutariamente, nem administrativamente, por exclusão, a relação ali é típica de emprego e será regida pela CLT. Houve uma alteração. Inicialmente, prevaleceu essa orientação de Vossa Excelência. Mas depois houve um outro processo que foi julgado pelo plenário em que se decidiu nessa linha, que a relação do servidor com a administração era de direito administrativo. E, portanto, a competência era da Justiça Comum. Inicialmente, como disse, prevaleceu essa orientação. Mas depois desse processo, veio um outro a julgamento e eu me lembro que fiz questão de explicitar isso numa intervenção como vogal. Exatamente. Dizendo, mas nós estamos, então, mudando essa orientação. E a Corte entendeu que sim, que estávamos mudando. Então, em qualquer circunstância agora, pela decisão posterior do plenário, essa relação é de direito administrativo e, portanto, subordinada à Justiça Comum. E de toda sorte, ministro Carlos Brito. Pela decisão mais recente, o Supremo pré-exclui a competência da Justiça do Trabalho e nem procura saber se a regimentação se fez. Mas, neste caso, para tranquilizar Vossa Excelência, foi com base na Lei Estadual 10.254, que cuida exatamente dos servidores temporários, quais os casos permissivos, quais os direitos. Pronto, aí eu acompanho Vossa Excelência. Então, eu não apenas citei os precedentes deste tribunal,
na forma exatamente do que acaba de realçar o ministro Menezes Direito, como, além disso, eu posso confortar que, neste caso, é exatamente com base nesta lei estadual. Perfeito. Há uma No caso proteção existe lei, né? jurídica. No caso existe lei, exatamente como o ministro... Existe lei para as contratações temporárias, quais os casos, inclusive Quais os está direitos. exatamente este caso enquadrado. né? Acompanho Vossa Excelência. Eu estou negando provimento ao agravo. eu também entendo assim. Eu só queria compartilhar com o plenário esses dias uma observação dos colegas juízes do TRT do Piauí. Eles diziam que é um estado com problemas, como todos sabem, de muita desigualdade. Eles diziam que a posição da Justiça do Trabalho, que é muito efetiva, levou à realização de concursos públicos nessas prefeituras, porque a contratação temporária era o gênero, né? Era a prática geral. Era o temporário permanente. Era um tipo de temporário permanente. E aí eles mostravam que, enquanto a Justiça do Trabalho, obviamente, consegue julgar os casos num tempo razoável, Justiça comum. a Justiça Estadual, muitas, né, das justiças estaduais, não consegue. Daí também a situação quase de falta de defesa ou de proteção dessas pessoas. Daí tem me ocorrido, mas isso vai ficar para uma outra oportunidade, que nós pudéssemos, em algum momento, se fosse o caso, fixar, como fixamos na questão do acidente de trabalho, algum critério para dizer que, sei lá, se o processo já tivesse tramitado em segundo grau, por exemplo, ficaria na Justiça do Trabalho. Quer dizer, alguma coisa assim que garantisse a prestação jurisdicional e fixaríamos a orientação doravante. Mas isso só estou fazendo... Há de amadurecer, presidente, porque aí o que nós discutimos aqui uma reflexão para que daria ao jurisdicionado a escolha da sua competência, é certo. que é Eu grave. só estou dizendo o seguinte, porque, em geral, quando nós estamos discutindo, por exemplo, processos que já estão em segundo grau e tal, em muitos casos nós estamos levando um quadro de desproteção. Mas eu estou só fazendo esse registro, gostaria de ter tido a oportunidade de... Nós estamos aplicando, e acho que quase Mas estou todos, acompanhando Vossa Excelência. estamos acolhendo a jurisprudência do tribunal. Desprovido ao agravo, vencido o ministro Marco Aurélio, que o provia. Presidente, eu já liberei para a continuidade do julgamento a reclamação que eu pedi vista em mesa. Que eu comunicar ao secretário. Reclamação Só para 3.119. não transformar em vista regimental, porque 3.119, Eu não dou conta da dos relatoria meus. do ministro Joaquim Barbosa. 3.119? É isso? 3.119. Sim. Visto mesmo. Visto mesmo. Presidente, a causa de pedir é única. Considerado o pano de fundo, famigerado precatório, se disse na inicial desta reclamação do desrespeito ao que decidido pelo plenário na ação direta de inconstitucionalidade 1098. Leio, no entanto, a decisão atacada e já não podemos, a esta altura aqui, revolver a problemática do pagamento integral ou não do que estampado no precatório. É matéria que não nos cabe apreciar no âmbito restrito da reclamação. Conforme decidido, estou lendo a decisão que se diz discrepante do pronunciamento do tribunal na 1098. Conforme decidido pelo egrégio plenário, possível a confrontação para efeito de preterição de um crédito submetido ao artigo 33 do ADCT, aquela moratória primeira, com outro sujeito, a emenda 30,
isto se fez para assentar a inexistente precedência obrigatória no atendimento do crédito objeto do primeiro parcelamento constitucional. Com efeito, lê-se da ementa do agravo regimental. Então, a transcrição. Mas a parte que interessa diz respeito à assertiva segundo a qual não teria sido liquidado o precatório. No caso em tela, constata-se que o crédito paradigma recebeu pagamentos antes que se tivesse completado o pagamento das parcelas do crédito dos requerentes oriundas da moratória instituída pelo artigo 33. Quanto aos índices de atualização utilizados, é bem de ver que, nesta presidência, respeitam-se os critérios da execução, de onde provindo o cálculo inaugural, aqui apenas recomposto nos exatos termos fixados na ADIM 1098, São Paulo. Ou seja, na origem, foram utilizados os índices questionados, o que só lá pode ser alterado. Não se pode argumentar com ausência de precatório, se, afinal, o valor daquele originariamente expedido não foi pago por completo. Menos ainda, ao que se entende, seria o caso de expedição de novo precatório para pagamento de saldo do mesmo débito. Exatamente o que a emenda 37, ao dar redação ao artigo 100 da Constituição de 88, acrescentando o parágrafo 4º, quis evitar. A ideia é a da extinção do precatório com seu pagamento integral, sem que para saldo em aberto se cogite de outro precatório, com renovada ordem cronológica, quando o primeiro já deveria ter sido pago. Então, a premissa do sequestro, né, foi a preterição a ausência de liquidação do precatório, tal como expedido e observados os índices primitivos. Nas informações, o presidente do Tribunal de Justiça de São Paulo, né, voltou a ressaltar que não houve substituição de índice, a não ser daqueles índices extintos, prevendo a nova lei, outros índices em substituição, tal como nós concluímos que poderia ocorrer. Eu fui o relator dessa ADI na 1098, que atacava não só a Constituição do Estado de São Paulo, como também o regimento do Tribunal de Justiça. Ante essas premissas, presidente, julgo a reclamação procedendo ao cotejo do que articulado da inicial com o ato atacado, eu peço vênia ao relator para ter como improcedente o pedido formulado pelo Estado de São Paulo, que até hoje não liquidou os precatórios alimentícios de 1999. O ministro relator julga procedente, acompanhado do ministro Menezes de Direito, Carmen Lúcia, Carlos Lewandowski, César Peluso e Ellen Grace. O ministro Marco Aurélio julga improcedente. O ministro Eros Grau e o ministro César Brito, o ministro Carlos Brito não votamos, né? E também não ouviram o debate. Não participamos. Portanto, julgada procedente a reclamação, vencido o ministro Marco Aurélio. Senhores ministros, eu vou chamar a reclamação 2411, ela é idêntica àqueles casos julgados pela manhã, Universidade Federal do Maranhão. Neste caso, houve um pedido de vista
num processo agravo regimental na reclamação 2411 da relatoria do ministro Marco Aurélio. A situação é a seguinte: nega provimento ao agravo o ministro relator, o ministro Marco Aurélio, o ministro Eros Grau e o ministro Joaquim Barbosa. Eu pedi vista e eu estou me filiando àquele entendimento já manifestado nos casos das reclamações X e Y trazidos para amanhã. Eu estava, portanto, entendendo que não havia a afronta ao precedente da DIN 1662 e, portanto, eu estava dando provimento ao agravo para julgar improcedente a reclamação. Mas estou consciente que o plenário já se manifestou no sentido de negar provimento, de manhã, né, no sentido de negar provimento ao agravo e, portanto, julgaria procedente a reclamação. E aqui, portanto, eu então vou anotar os votos do ministro Menezes Direito, ministra Carmen Lúcia, ministro Ricardo Lewandowski, ministro César Peluso também nesse sentido. O ministro Eros já votou na sentada anterior e o ministro Carlos Brito, não sei se Vossa Excelência... Eu não me lembro se eu acompanhei. Eu acho que de manhã... Foi de manhã? Vossa Excelência não esteve. De manhã eu não estive. Acho que... Prefiro não votar. Portanto, negado provimento ao agravo, vencido o presidente. Mais alguma coisa? Você vai cuidar para chamar o Goja, mas não dá tempo, né? Dá tempo? Chega em 5 minutos? Senhores ministros, chamo da minha relatoria a ação direta 2801, requerente governador do Estado do Rio Grande do Sul, requerida Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande do Sul. A norma impugnada é a seguinte: artigo 6º, norma resultante de emenda parlamentar. Dentro do prazo de 60 dias, o Poder Executivo encaminhará o projeto de lei dispondo sobre política salarial para todos os servidores públicos do Estado do Rio Grande do Sul, civis e militares, inclusive do Instituto de Previdência do Estado do Rio Grande do Sul e demais autarquias e fundações, ouvidos os diversos segmentos dos servidores e respeitados os índices de revisão, aumento e reajuste até então legalmente concedidos. Alega-se que a norma questionada, nascida de iniciativa parlamentar, ao determinar que o Poder Executivo venha apresentar projeto de lei que aumente a remuneração dos servidores, traduziu usurpação de competência constitucionalmente reservada ao chefe do Poder Executivo. A Advocacia da União e a Procuradoria-Geral manifestaram-se pela procedência da ação. Afirma, em síntese, que a emenda parlamentar, a qual resultou no artigo 6º, inovou o projeto de lei original de iniciativa privativa do Executivo e que, se executado, o referido dispositivo aumentaria as despesas. Eu cito o Procurador-Geral e cito os precedentes da Corte, e eu estou dizendo que a matéria é abrangida pelo artigo, dizendo inclusive que, ao determinar que o Poder Executivo, no prazo de 60 dias, encaminhe projeto de lei dispondo sobre política salarial para os servidores estaduais, respeitados os índices de revisão, o Poder Legislativo local prescreve ao governador que propõe a lei no sentido de rever os vencimentos dos servidores. Por isso, eu estou citando vários precedentes aqui de múltiplas relatorias, o ministro Lewandowski, o ministro Veloso, o ministro Moreira Alves, estou votando no sentido da procedência da ação direta.
Ou seja, obrigando o governador a tomar a iniciativa do processo de lei. Isso não pode. É como obrigar o legislativo a legislar. Também Julgada não procedente, pode. decisão. Nós somos obrigados a julgar, mas o legislativo não é obrigado a legislar. Ministra Carmen Lúcia, ação direta 1578, requerente à Associação dos Magistrados Brasileiros, AMB, requerido governador do Estado de Alagoas e Assembleia Legislativa do Estado de Alagoas. Presidente, essa ação é contra uma lei alagoana que criou a Central de Pagamentos de Salários do Estado de Alagoas, constituída por representantes dos poderes Executivo, Legislativo, Judiciário, Ministério Público e Tribunal de Contas, e o que a Associação dos Magistrados Brasileiros alega é que haveria, primeiro, inconstitucionalidade formal, porque o Poder Judiciário é obrigado a compor essa central, apesar de não ter tido a iniciativa, sendo que ela diz respeito à ingerência e fiscalização em todos os servidores, incluídos os do Poder Judiciário. E ainda afronta o princípio da separação de poderes, exatamente porque, neste caso, a autonomia do Poder Judiciário teria sido, de alguma forma, comprometida, mesmo o Poder Judiciário, o Tribunal de Justiça, indicando membros para constituí-la. O plenário do tribunal, no dia 17 de abril de 97, deferiu a medida cautelar para suspender os efeitos daquela lei. A Assembleia defendeu, primeiro, alegando ilegitimidade da Associação dos Magistrados Brasileiros, dizendo que isso seria exclusivamente de iniciativa, se fosse o caso do Tribunal de Justiça. Além disso, acrescenta que a centralização e o controle da folha de pagamento envolveria matéria, aspas, gerencial, afeita à administração de pessoal, não interferindo na independência e autonomia do Poder Judiciário. O governador do Estado de Alagoas apenas disse que não haveria afronta à Constituição, pois a norma buscaria atender a interesse público. O advogado-geral da União manifestou-se pela extinção do processo em julgamento de mérito, pela ilegitimidade ativa da Associação dos Magistrados Brasileiros, e o Procurador-Geral da República opinou pela procedência da ação, e este é o relatório, senhor presidente. Vocês, portanto, julga? Eu estou julgando procedente, superando a preliminar de ilegitimidade da Associação dos Magistrados Brasileiros, exatamente porque, entre as suas finalidades, está de defender a autonomia. E porque, efetivamente, quando se interfere na autonomia e diz respeito à fiscalização em forma de gestão de pessoal e de pagamento dos servidores do Poder Judiciário, tem-se o comprometimento do princípio constitucional do artigo 99 da autonomia. Estou citando o longo voto do ministro Otávio Galotti, no julgamento da liminar, dizendo exatamente nesses termos que tudo indicava naquele momento que havia, e ainda um voto que o ministro César Peluso emitiu na ação direta de constitucionalidade 3367, quando tratou da criação do Conselho Nacional de Justiça, onde ele realçou exatamente a necessidade de se manter a garantia da independência do Poder Judiciário e da magistratura, inclusive no que concerne à sua administração. Razão pela qual, senhor presidente, eu estou julgando procedente a ação proposta para declarar a inconstitucionalidade da Lei número 5.903, de 97, do Estado da Alagoas, confirmando a cautelar que foi deferida anteriormente e tornando definitivos os seus efeitos. Eminente relatora julga procedente. Observações, presidente. Eu estou de acordo com o eminente relator. Primeiro, quanto à legitimidade. Nós temos sempre tido muito cuidado com relação à legitimidade dessas associações, digamos, de classe. Mas, no caso concreto, realmente, como disse a ministra Carmen Lúcia, nós temos um interesse direto da magistratura e a associação tem essa representação. Na segunda parte, é preciso acentuar esse aspecto. É que nós estamos declarando inconstitucionalidade, e, a meu ver, corretamente, porque a lei estadual criou uma central de pagamentos. E essa central de pagamentos significa, mesmo que integrada pelos representantes dos três poderes, um deslocamento da competência do Poder Judiciário para o Poder Executivo, que é onde funciona essa central de pagamentos. E haveria de toda sorte, ministro Menezes de Leito, o vício de iniciativa, porque diz respeito então, há ao Poder Judiciário. Do ponto de vista material, uma inconstitucionalidade, sim. porque não é possível retirar do Poder Judiciário
a autonomia para efetuar os pagamentos dos seus servidores para fiscalizar. e dos seus funcionários, incluída, como disse a ministra Carmelhosa, a questão da fiscalização. Esse é um aspecto importante, porque existe uma tendência dos estados em assumir pelo Executivo a responsabilidade pelo pagamento dos servidores do Poder Judiciário. Então, acompanho a ministra relatora e também julgo procedente a ação direta de inconstitucionalidade. O Judiciário não define suas próprias receitas, mas gere, administra com exclusividade suas próprias receitas. Não, em alguns casos até gere, porque há estados, como é o caso do Rio de Janeiro, tem um fundo próprio do Judiciário, que tem, portanto, recursos diretos próprios e administra e aplica. Sim, mas é criado por lei, todo fundo é criado por lei. Não necessariamente, como disse a ministra Carmelhosa, com relação ao controle de pagamentos. Não, e não é só de pagamento, para Vossa Excelência ter uma ideia. Essa central de pagamentos tem a responsabilidade de aferir, endossar a legalidade funcional e os proventos de cada servidor público, incluído do Poder Judiciário. Vinculando, portanto, o ato de pagamento a uma central vinculada ao Executivo. E isso é um precedente extremamente importante para todos os estados da Federação, mesmo para aqueles que têm a sua gestão própria ou não têm a sua gestão própria. Todos são interessados, é preciso sublinhar bem esse aspecto. Foi tão enfatizado, ministro Menezes Direito, que essa ação entrou aqui e 13 dias depois o plenário foi trazido ao plenário que concedeu a unanimidade, deferiu a cautelar, exatamente 13 dias depois, tal a urgência que isso se pôs aqui. Eu acompanho também, senhor presidente, apenas acrescentando ao que já foi dito, muitos estados, inclusive, estão avocando para o Poder Executivo o pagamento de proventos e pensões que originariamente eram pagos pelo Poder Judiciário. E esse é um tema que certamente será examinado dentro em breve por esse plenário também. Mas eu acompanho integralmente o voto. Joaquim Barbosa. Ministro Carlos Brito. Essa matéria é imbricadamente administrativa e financeira e cai como luva encomendada sob a regência do artigo 99 da Constituição. Ao Poder Judiciário é assegurada autonomia administrativa e financeira. Claro que essa autonomia no plano financeiro, volto a dizer, não é para definir os seus recursos, mas é para gerir os recursos que lhes são constitucionalmente e legalmente destinados. Eu acompanho a eminente relatora. Ministro Peluso também. Ministro Marco Aurélio. Portanto, julgada procedente a ação, nós temos o voto da eminente relatora. De qualquer forma. Senhores ministros, da minha relatoria chama a ação direta em inconstitucionalidade 3897, governador do Distrito Federal e querido Câmara Legislativa do Distrito Federal. Aqui é uma ação direta que dispõe, em face da Lei 3.918, aqui do Distrito Federal, que dispõe sobre a instalação de aparelho, equipamento ou qualquer outro meio tecnológico de controle de velocidade de veículos automotores nas vias do Distrito Federal. A norma basicamente diz o seguinte: a fiscalização e o controle de velocidade com a utilização de aparelho, equipamento ou qualquer outro meio tecnológico do tipo fixo ou estático nas vias urbanas do Distrito Federal serão efetuados, como segue. Nas vias em que a velocidade for única em toda a sua extensão, por aparelhos que utilizem qualquer sistema de medição de velocidade. Nas vias em que a velocidade for variável, exclusivamente por aparelhos que utilizem medidores ópticos com feixes de luz. Sem prejuízo das determinações da Lei 9.503, Código Nacional de Trânsito, e das resoluções do Conselho Nacional de Trânsito, em suas respectivas circunscrições, deverão indicar a velocidade permitida na via como segue: por meio de sinalização vertical antecedendo o equipamento a distância de 50 metros, por meio de sinalização vertical no suporte em que estiver instalado o equipamento. O Departamento de Trânsito do Distrito Federal e o Departamento de Estradas e Rodagens do Distrito Federal adotarão no prazo de 180 dias as providências necessárias, etc. A Procuradoria é pela procedência, com base na jurisprudência consolidada, cita precedentes do ministro Joaquim Barbosa, Maurício Correia. E eu estou, então, dizendo o seguinte, senhores ministros, que a Procuradoria, inclusive, anota no seu parecer
que a jurisprudência da Corte é pacífica no sentido de que são formalmente inconstitucionais normas estaduais que dispõem sobre trânsito e transporte, por quanto versam acerca de matéria da competência legislativa exclusiva da União. Apenas mediante expressa autorização de lei complementar poderiam os Estados ou o Distrito Federal, no exercício da competência estadual, legislar sobre essas questões. E eu ainda digo que essa matéria, o tema objeto da lei impugnada, já está devidamente condensado na legislação federal específica, a Resolução 146 do Conselho Nacional CONTRAN e no Decreto 4.711 de 2003, de modo que estou julgando procedente a ação direta, senhores ministros. Não há divergência, julgada procedente a decisão unânime. Ministra Carmen Lúcia, reclamação 3274, da relatoria de Vossa Excelência, reclamante do Estado de São Paulo, reclamado presidente do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, interessado espólio de Lindouro, José Matias e outros. 3274? 3274. Presidente, acho que eu não trouxe. Eu não trouxe esse voto, presidente. Eu vou ver se eu acho ele aqui. Desculpa. Pode. Não, pode, essa aí pode. Presidente, eu não trouxe esse voto. Peço desculpas, eu sim. me confundi. Então cancelamos o pregão em relação Não vi que tinha essa. Tem um ladinho. Já trouxe para depender de você, não me põe nisso não. Ministra Carmen Lúcia. Sim, presidente. A DIN 3, ação direta de inconstitucionalidade 3342. Você está aí. Requerente do Procurador-Geral da República, requerida Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. Sim, presidente. Essa ação direta de inconstitucionalidade que foi ajuizada pelo Procurador-Geral da República questiona a validade formal e material da Resolução 825, que é de 2002, da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, pela qual foram transformados em cargos as funções, atividades de servidores estáveis, por força do artigo 19 das disposições constitucionais transitórias, estabelecendo-se, então, uma mudança nas funções e atividades, tal como transcrito no relatório que apresentei. O autor alega que a resolução dispõe sobre enquadramento de servidores estáveis ou transferido para o quadro da Assembleia Legislativa, sem a devida prestação de concurso público, em afronta ao artigo 37, inciso 2 da Constituição. Além do que haveria, segundo ele, inconstitucionalidade formal, porque a matéria somente poderia ser disciplinada por iniciativa do governador do Estado. Pediu, então, a declaração de inconstitucionalidade. A então ministra relatora Ellen Grace adotou o rito do artigo 12 da Lei 9868. O presidente da Assembleia defendeu a constitucionalidade, afirmando que, quanto à inconstitucionalidade formal, o quadro seria de servidores da própria Assembleia Legislativa Paulista e, portanto, teria mesmo que ser cuidado por projeto de resolução de iniciativa da mesa da Assembleia. E, quanto à inconstitucionalidade material, explicou que, embora o texto prescreva a transformação de cargos e o seu provimento, o que se impôs foi uma reclassificação funcional no âmbito da Secretaria da Assembleia. O advogado-geral da União manifestou-se pelo não conhecimento da ação por falta de interesse de agir, superado isso pela procedência da ação, e o procurador-geral pela procedência da ação. E este é o relatório, senhor presidente. E o voto? Presidente, o que se argumenta na ação é que a resolução estaria afrontando os artigos 37.2, 61, parágrafo 1º, inciso 2, alínea A da Constituição. Eu transcrevi os artigos 1º, 2º e 4º daquela resolução,
determinando a transformação e o aproveitamento e o enquadramento dos servidores. E o voto viajando? O autor, que é o procurador-geral, alega que estaria afastada qualquer possibilidade de transposição de um cargo para outro sem a prestação de concurso público prévio, nos termos do artigo 37, e ainda, aspas, que este egrégio tribunal já se pronunciou diversas vezes sobre o assunto, no sentido de ser inconstitucional toda modalidade de provimento que propicia ao servidor investir-se sem prévia aprovação em concurso público destinado a seu provimento em cargo que não integra a carreira. E afirma, então, a inconstitucionalidade também formal. Quanto à falta de interesse de agir, alegada pelo advogado-geral, afirma ele que a resolução impugnada se refere à transferência efetuada de acordo com as leis complementares paulistas tais, pelo que mesmo que fosse declarada inconstitucional a resolução, subsistiria a transferência de que trata a legislação complementar. O procurador-geral, por sua vez, afirma que as leis complementares que dispõem sobre criação de cargos no quadro do Ministério Público e sobre concessão de abono aos servidores não têm qualquer relação de pertinência com o que estabelece a resolução impugnada. O exame das leis complementares paulistas demonstra que, efetivamente, as normas não tratam especificamente servidores da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, pelo que não há qualquer vício quanto ao interesse de agir em decorrência da falta de impugnação das mencionadas leis complementares. Sobre a inconstitucionalidade formal, eu digo que realmente, como posto no sistema constitucional brasileiro, compete à Assembleia Legislativa, disciplinando por meio de resolução matéria de sua competência, não se macula por qualquer vício. Já no que concerne à alegação de inconstitucionalidade material, inicialmente é preciso verificar se haveria possibilidade de impugnação por meio da ação direta, supero isso nos termos da jurisprudência do tribunal, uma vez que se trata de ato normativo. E quanto à alegada afronta ao artigo 37, inciso 2 da Constituição, realmente o provimento derivado que é determinado pela resolução, que antes os servidores apenas desempenhavam funções e passam por força dessa resolução a titularizar cargos da estrutura da Assembleia Legislativa sem o prévio concurso público, realmente afronta flagrantemente o artigo 37, inciso 2, estou citando a vastíssima jurisprudência deste plenário neste sentido, e concluindo, por conta disso, senhor presidente, no sentido da procedência da ação para declarar o vício de inconstitucionalidade material afronta ao artigo 37 da resolução número 825 da Assembleia Paulista. Julgando procedente, declarando por conta exatamente de ser enquadramento sem concurso público prévio desses servidores. Constitucionalidade material. Tá. Eu estou afastando a formal. Ministros, uma divergência. A minha dúvida só é a seguinte, ministra Carmen Lúcia. Sim, por favor. São todos os dispositivos? O primeiro, Porque os que estão impugnados. Primeiro, segundo e quarto. E o terceiro? Terceiro não declarei. Não, terceiro também, desculpa. Não. É o caso do cargo de escrevente judiciário. Então, são todos esses dispositivos, esses dispositivos, né? da resolução. Incluído no artigo 1º também o parágrafo único, que tem o quadro funcional, é isso? Exatamente. Então, nós estamos declarando toda a inconstitucionalidade da resolução. Da resolução. Só para poder alertar. A inconstitucionalidade material. Só afastei a formal porque o quadro é da própria Assembleia. Hein? Apenas afastei a inconstitucionalidade formal porque realmente é o quadro da Assembleia, ela que poderia tratar. Estou declarando vício material. Julgada procedente. Decisão. Joaquim Barbosa, ação direta de inconstitucionalidade 2447, requerente governador do Estado de Minas, requerida Assembleia Legislativa do Estado de Minas. Neste caso, creio que a defesa foi feita pela ministra Carmen, pelo menos está aqui, ministra Carmen Lúcia. Como? 2447, ADIM 2447. Assinou como procurador-geral do Estado. 2447. 2447. Com a palavra, o ministro relator. Acho que Vossa Excelência assinou a petição. Então... E pugnas... Fui advogada no... Não, mas pode continuar, que nós temos ainda mais... Eu fico ausente... Ausente só juridicamente. É a autora da petição inicial. Eu fui advogada no caso. Eu estou ausente juridicamente, presente materialmente.
Ministro Joaquim Barbosa. Impugna-se nesta ação direta a emenda 47 à Constituição do Estado de Minas, que tem o seguinte teor. Artigo 1º. O inciso 4º do artigo 161 da Constituição do Estado fica acrescido da seguinte alínea F. A linha F. A destinação de recursos para a Universidade do Estado de Minas Gerais, UENGE, e para a Universidade Estadual de Montes Claros, Unimontes, prevista no artigo 199. Artigo 2º. O artigo 199 da Constituição do Estado fica acrescido dos seguintes parágrafos. Está lá, parágrafo 1º. O Estado destinará dotações e recursos à operacionalização e à manutenção das atividades necessárias à total implantação e desenvolvimento da Universidade do Estado de Minas Gerais e da Universidade Estadual de Montes Claros, no valor de, no mínimo, 2% da receita orçamentária corrente ordinária do Estado, repassados em parcelas mensais equivalentes a 1/12 do total no mesmo período. Parágrafo 2º. Dos recursos a que se refere o parágrafo anterior, 7,5% serão destinados prioritariamente à criação e implantação de cursos superiores nos vales do Jequitinhonha e do Mucuri pela Universidade do Estado de Minas Gerais e pela Universidade Estadual de Montes Claros, podendo justificadamente ser empregados na manutenção de outras atividades das respectivas universidades. Alega o requerente que o texto impugnado ofende o artigo 202 e o artigo 167, inciso 4º da Constituição, na medida em que esta somente admitiria vinculação de receitas orçamentárias oriundas do produto da arrecadação dos impostos para a manutenção e desenvolvimento do ensino. Em desconformidade com a Constituição, as normas impugnadas estabelecem percentuais de repasses sobre a receita orçamentária corrente que compreendem, além da tributária, a patrimonial e a industrial, sendo seus valores superiores ao do produto dos impostos. Afirma ainda haver violação ao princípio da separação dos poderes, pois, segundo os artigos 61, parágrafo 1º, inciso 2º, B e 165, 3 da Constituição, é de competência privativa do chefe do Executivo a definição de um percentual orçamentário mínimo para entidades específicas e para determinado grau da atividade educacional. Solicitadas as informações, foram elas prestadas pela Assembleia Legislativa. A medida liminar foi deferida a fim de suspender ex nunc a eficácia da linha F, inciso 4º, do artigo 161 e dos parágrafos 1º e 2º do artigo 199 da Emenda Constitucional 47. Transcrevo a ementa do acordo. A Advocacia Geral manifestou-se, a Procuradoria-Geral opinou pela procedência do pedido. Esse é o relatório. Parágrafo 1º do artigo 199 da Constituição de Minas Gerais vincula a aplicação mínima do percentual de 2% da receita orçamentária corrente ordinária a duas instituições de ensino. Por seu turno, parágrafo 2º do mesmo artigo dispõe que de tal valor, quantia equivalente a 7,5% será aplicada prioritariamente à criação e implantação de cursos superiores nos vales do Jequitinhonha e do Mucuri. Ambos os dispositivos violam a reserva de norma de iniciativa do chefe do Executivo para dispor sobre as três peças orçamentárias, nas quais se encontra a atribuição de destinação específica aos recursos financeiros geridos pelo Estado. A fixação do plano de alocação dos recursos públicos interfere diretamente na capacidade do ente federado de cumprir as obrigações que lhe são impostas pela Constituição. Afeta também a forma como as políticas públicas poderão ser executadas. Essas são as justificativas para que a iniciativa de criação de qualquer norma que verse sobre orçamento pertença à esfera de iniciativa do Executivo. Confiram-se, nesse sentido, a ADIM 13 e a ADIM 3.178, relator ministro Gilmar Mendes, bem como a ADIM 1.689, relator ministro Sidney Sanches. A circunstância de a vinculação da receita ser produto de emenda à Constituição Estadual não altera o juízo de violação da Constituição Federal. O artigo 165 da Constituição resguarda a iniciativa do chefe do Poder Executivo contra qualquer espécie de norma que afete diretamente a elaboração das três peças orçamentárias. Ao disso, senhor presidente, eu estou julgando procedente a ação direta
de inconstitucionalidade para declarar a inconstitucionalidade do artigo 199, parágrafo 1º e 2º da Constituição do Estado de Minas Gerais, com a redação dada pela Emenda Constitucional 47. Declaro inconstitucional por arrastamento o artigo 161, inciso 4º, letra F, da Constituição Estadual, que exclui da proibição de vinculação específica de produto arrecadado com impostos os valores que se destinariam às entidades educacionais já referidas. Tal norma somente teria sentido se mantida a constitucionalidade do artigo 199. É como voto. Essa questão da vinculação da Receita à educação já está na Constituição Federal, no artigo 112, com relação aos estados, de 25%. Mas, como mostrou o ministro Joaquim Barbosa, o próprio artigo 212 remete à vinculação aos estados, o que faz com que a iniciativa fique no Poder Executivo por interpretação da própria Constituição no artigo 65. Seria até uma incongruência que nós autorizássemos que a vinculação viesse sem estar vinculada diretamente com a proposta orçamentária. Por essa razão, eu acompanho também Sua Excelência com relação à declaração de inconstitucionalidade, incluída do arrostamento. Ministro Lewandowski. De acordo. Ministro Eros. De acordo. Ministro Carlos Brito. De acordo. Ministro 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 Marco Aurélio. Nós só temos um problema, né? E, se não constar o ministro, não haverá número, né? Porque a ministra Carmen não votou. Ah, sim. Que ela está impedida. Ah, está impedido, desculpa. O ministro Peluso está... Aguardamos, ele deve estar retornando. Ele deve estar retornando. Eu também acompanho o eminente ministro... Tá vendo, cara? Você quebrou o coro. O que ia ser? Podemos encerrar, né? Podemos encerrar, né, presidente? 6 horas. Sim. É de bom tamanho, né? Vamos fazê-lo Até o ministro Peluso só para... sacramentar aqui o voto dele. Dois embargos dele, um embargo da Câmara. Quando nós aguardamos o ministro Peluso para a continuidade do julgamento da ADIM 2447, ouço a ministra Carmen Lúcia, embargos de declaração na reclamação 5.122, embargante de Estado de São Paulo, embargado Adriano José Antunes, embargado juiz de direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Registro. Presidente, nós julgamos esta reclamação no plenário e o Estado de São Paulo não era parte. Eu estou seguindo a orientação do ministro Marco Aurélio, que quando não é parte, porque é a orientação do tribunal, não se conhece dos embargos. Eu não estou conhecendo os embargos, portanto. Senhores ministros, a eminente relatora não conhece os embargos porque... o Estado de São Paulo não era parte. O recorrente não é parte na Sérgio Grau, agravo regimental na reclamação 3471, agravante Vicente Machaíro Okamoto. Peluso voltou. Desculpa. Cancela o pregão. Ministro Peluso, na ação direta 2447 da relatoria do ministro. Que a ministra Carmen tem pedido, né? Estou acompanhando o relator. Acompanha o relator, portanto, julgado procedente. Neste caso, Vossa Excelência também procedeu, inclusive, a arrastamento. Arrastamento, porque os dispositivos não teriam sentido. 161. Sem a... Julgado procedente do sistema de voto do eminente relator. Senhores ministros... Está encerrado. Ministérios, vamos... Posso ler? 2 minutos para encerrarmos. Agravo regimental na reclamação 3471 da relatoria do ministro Eros Grau. São embargos, é um agravo que simplesmente vem repetindo as relações anteriores e a reclamação carece de fundamento e estou negando o provimento do agravo.
Nega provimento. Senhores ministros, negado provimento, decisão unânime. E embargos de declaração, nos embargos de declaração, ação rescisória 1607. Embargante União, embargada Empresa Energética Mato Grosso do Sul. Aqui também é mera insistência em uma determinada questão. De fato, da União, eu estou... Mera repetição das razões dos argumentos dos embargos anteriores. Eu estou transcrevendo votos que foram dados na primeira assentada e estou rejeitando e são procrastinatórios, estou aplicando a multa de 1% sobre o valor corrigido da causa. Tá. Portanto, senhores ministros, registrados os embargos, aplicada a multa e está encerrada a sessão. Portanto, encerrada esta sessão plenária, 27 processos no total, sem contar as 22 listas da presidência que foram julgadas na manhã, na sessão ordinária desta manhã. A síntese de todos estes processos nós acompanharemos no sábado. De todos esses processos, não, dos principais processos em julgamento, acompanharemos juntos na edição de síntese deste sábado. E lembrando que nós, eu, você e Karina Zucolotto, temos encontro marcado na sessão plenária desta quinta-feira, amanhã, a partir das 2 horas da tarde. Portanto, muito obrigado pela audiência, obrigado por Karina novamente e encontro marcado, portanto, nesta quinta-feira, em direto do plenário aqui na TV Justiça.